Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Feche seus olhos só por mais um instante. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Peço em nome de Jesus que nos abençoe, revelando a tua palavra, trazendo, Senhor, liberdade entre nós, e que o teu Espírito Santo possa elucidar a tua vontade. Pai, eu peço que nessa noite teu nome seja exaltado e que o nome de Jesus seja o único nome a ser glorificado neste lugar. Pai, peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que toda a igreja ela está em cima ou sobre um fundamento. Esse fundamento é o que motiva, é o que impulsiona a igreja de Jesus Cristo. Já disse tudo, igreja de Jesus. Ela está em cima de um fundamento ou sobre um fundamento do qual é a pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro nome, não existe outro fundamento a não ser este. Quando fugimos desse fundamento, estamos entrando para um campo que nós chamamos de heresia. A igreja ela tem que se basear, ou tem que ser construída, edificada, em cima desse fundamento, chamado Jesus. Ele é que nos motiva a sermos igreja, é Ele quem nos dá forças para isso, é por causa dele que somos salvos, e por causa dele é que nos reunimos aqui nesse lugar. Toda terça, toda quinta, todo domingo, nos reunimos também nas células durante a semana, porque tudo é dele, tudo é para ele e por ele. Segundo as Escrituras, nada do que nós vemos existiria se não fosse ele. Quem? Jesus, diga Jesus. Ok? Então, presta atenção numa coisa. Ele é a nossa vida. E ele é o pão do qual nós nos alimentamos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela revela Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Mas não somente isso. A palavra é o próprio Senhor Jesus. Por isso que ela tem vida. Por isso que quando você ouve a palavra de Deus, causa chacoalha você por dentro. Porque é a própria vida. Segundo João, capítulo 1, versículo 1, diz que ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, meus irmãos, ele é a razão do nosso existir. Houve um dia que Deus planejou se relacionar com o homem. Houve um dia que Deus quis trazer o homem de volta. E segundo as Escrituras, ele procurou se mostrar ao homem. E ele resolveu, então, descer do trono da sua glória, vir encarnar, não reencarnar, mas encarnar, entenda bem essa palavra, se fazer homem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí sim, poder ter contato e resgatar e restaurar o homem. Lembre sempre disso, que nós não poderíamos ter contato com Deus, nenhum homem teria contato com o Senhor Deus, se não fosse por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, nós não teríamos, não compreenderíamos, não teríamos qualquer relacionamento com Deus. Lembre-se sempre disso. Então, por isso que nós não podemos pensar assim, nunca pense como sendo Jesus alguém aperfeiçoado.
iluminado. Não pense em Jesus assim. Não pense ele num espírito evoluído. Ou nunca pense em Jesus como aquela criancinha na manjedoura que nós vemos na época de Natal. Nunca pense em Jesus assim. Porque quando você pensar em Jesus, pense que ele é o próprio Deus. Por isso que João 1,1 diz que o verbo se fez carne. Lá João 1,14 diz assim, o verbo se fez carne, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então presta atenção, Jesus ele sempre existiu. Segundo as Escrituras, ele não veio de Maria, no sentido de que a partir de Maria, porque ele já existia muito antes dela. Na verdade, ele sempre existiu, porque ele é o próprio Deus. Diga assim, Jesus é o próprio Deus. Então, se Jesus nasceu de Maria, Maria foi simplesmente um instrumento para carregar Jesus, aquele bebezinho, durante 9 meses. Mas presta atenção numa coisa, Maria carregou 9 meses. Nós carregamos agora ele aqui dentro de nós por toda a nossa vida. Se Maria é considerada santa pelos católicos, por carregar Jesus, nós também podemos nos considerar santos por carregar Jesus aqui dentro de nós, amém? Quantos são santos aqui? Quantos são justos em Deus aqui? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, da mesma forma que Maria ela veio manifestar Jesus para o mundo, ou melhor, veio trazer Jesus ao mundo, nós também temos essa função, a mesma função de Maria, manifestar Jesus para o mundo. Por isso que não paramos de fazer encontro, por isso que não paramos de fazer célula, por isso que não paramos de fazer igreja, não paramos de cultuar, não paramos de nos reunir, porque queremos anunciar para o mundo que Jesus é Deus. Se alguém falar qualquer coisa diferente disso, rejeite. Então você não pode compactuar e nem ser muito agradável com quem quer falar para você que Jesus não é Deus, mas é um iluminado, ou talvez é um profeta, ou mesmo talvez alguém que nasceu de uma mulher e que foi evoluído. Então você não pode compactuar com isso. Por quê? Qual a nossa regra de fé? Os líderes de célula aqui devem ter isso muito firme no coração. Qual que é a nossa regra de fé? As Escrituras. O que a Bíblia fala, diga assim, eu falo. O que ela não fala, diga assim, eu não falo. Então a Bíblia é a nossa regra de fé, a nossa bússola. Nela está toda a revelação de Deus. Não precisamos de outra revelação. Não precisamos de nenhum anjo vir aqui falar outra coisa para nós. Nem trazer coisa nova para nós. Por quê? A Bíblia é suficiente. Os irmãos entendem isso, amém ou não? Então, precisamos... Por que nós temos cursão bíblico? Para justamente fortalecer os irmãos. Na onde? Num conceito humano? Não, nas Escrituras. Por que nós temos faculdade teológica? Para quê? Para fortalecer os irmãos, a igreja, os líderes da igreja, embasando teologicamente cada um de vocês. Por isso, se você não estuda, não está fazendo nenhuma faculdade, eu quero te convidar. Abriram as inscrições para a faculdade teológica do próximo semestre. Você que é líder de célula, supervisor, coordenador, deve se preocupar com isso. Porque devemos saber como responder bem aquelas pessoas, segundo o apóstolo Paulo nos indica, nos aconselha, fala, saiba responder bem aquelas pessoas que perguntam acerca da vossa salvação. Quando alguém pergunta de Jesus para você, você sabe responder acerca de Jesus? E é importante que você saiba. Então, quando você conhece as Escrituras, você conhece Jesus. Se você fala assim, eu conheço Jesus, você precisa conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras que Jesus diz, falou, elas falam de quem? De Maomé? As Escrituras falam de Jacó? As Escrituras falam de Abraão? O que ele falou? As Escrituras testificam de quem? De mim. Ele falou, elas revelam a minha pessoa. Procurar então nelas, nas Escrituras, acerca de Jesus. Você não precisa buscar outra fonte de informação, a não ser as Escrituras, a Bíblia. Quantos concordam comigo? Amém? Então, esse nome Jesus,
é importante nós enfatizarmos que tem alguns elementos que são importantes nós citarmos, que estão contidos nesse nome de Jesus. Primeiro, é que o nome de Jesus contém o nome de Deus. A palavra de Deus diz, nós vamos abrir alguns versículos, peço para os irmãos lá me ajudar. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz que Moisés pergunta para o Senhor assim, mas Senhor, quando perguntarem quem és tu, o que nós vamos dizer? O que eu digo para eles? O que Deus disse para Moisés? Disse assim, eu sou o que eu sou, o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel? O povo de Deus. Eu sou, me enviou a vós. Aí você vai lá para João, capítulo 8, versículo 24. João 8, 24. Jesus, então, começa a revelar-se para aquele povo que estava lá em Jerusalém. Começa a falar. E eles começam a indagar, os fariseus começam a interrogar Jesus. E Jesus, então, agora começa a revelar quem ele é. Aí ele fala lá em João, capítulo 8, 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu, morrereis. Jesus é o eu sou. Diga, ele é o eu sou. 8, 28. Quer ver? Mais um pouquinho para frente. Vai lá no versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu? Então, o mesmo nome que Deus disse para Moisés, Jesus diz que ele é. Então, eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu pai me ensinou. Olha o versículo 58 do capítulo 8. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Quanto que Abraão viu? Lá quando ele foi oferecer Isaac. Então ali algo sobrenatural aconteceu, ele viu Cristo. Alguns teólogos dizem que ele viu Jesus na cruz. Porque ali aconteceu, vocês sabem que o sacrifício de Isaac é um tipo da substituição. Então, aparece o anjo para Abraão falar, não faça, não mate o menino. E vai lá e provê o carneiro. E substitui, tira o menino e coloca o animal. E ali ele pode molar o animal e derramar o sangue. Ele é um tipo da substituição. Vamos ver lá, 56. E viu meu dia e se alegrou, ó 57. Disseram-lhe, pois os judeus, ainda não tens nem 50 anos, e viste Abraão? Olha o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse eu. Então, o nome de Jesus contém, melhor dizendo, o próprio nome de Deus. Se tem uma base bíblica para você mostrar que Jesus é Deus, são esses versículos. Êxodo 3,14, comparado com 8,24, 8,28, 8,58 de João. Então, tudo que você precisa é de Jesus. É do grande eu sou. Tudo que você precisa, tudo que você tiver dificuldade na tua vida, a célula não está rompendo, clame para o eu sou. Chega na célula e fala, ó, irmãos, eu vim hoje aqui porque o grande eu sou mandou eu vir aqui liderar essa célula. Entendeu? Se isso não causar temor, e se não causar um desejo enorme de chorar e glorificar Deus na célula, então você fala mais alto, fala, irmãos, eu vim aqui por causa do eu sou, o eu sou me mandou. Entendeu, irmãos? Por quê? O eu sou é o próprio Senhor Jesus. Ele é o grande Deus. Então tudo que você precisa, tá, está no grande eu sou. Tá? Então isso não pode ficar na mente, isso tem que vir para o teu coração. Quando você falar com Deus, você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, esse nome tem poder. Então quem está começando na fé agora, muitos se converteram há pouco tempo, sempre quando você for orar, ore em nome de Jesus, esse nome tem poder. Segundo, Jesus, ele é o Salvador. Ele salva do inferno, ele salva do pecado, ele salva da condenação, ele salva da escravidão. Essa salvação, esse Salvador, foi aquele que desceu do céu para libertar o homem. O homem estava escravo. A situação do homem era a mesma situação do povo de Israel no Egito.
escravo, torturado. O homem estava na mesma condição de Israel no Egito. Abandonado, largado, sem esperança. Estavam lá sendo torturados pelos egípcios. Egito, você sabe que o Egito é um tipo do mundo e o faraó é um tipo do diabo. E você sabe também que o homem deu legalidade para o diabo agir na sua vida, e não só na vida, mas em toda a organização mundial. Segundo as Escrituras, a terra pertencia ao homem, mas ao pecar, o homem entregou de bandeja. Por isso que o diabo falou para Jesus lá na tentação no deserto, falou, se você prostrado me adorar, veja as glórias do mundo, tudo isso eu vou te dar. Por quê? A mim foi dado. Quem deu para ele? O homem. Então, presta atenção. O homem sem Deus, ele estava como Israel no Egito, precisando de um libertador, de um salvador, de alguém que viesse curar. Precisava de alguém que pudesse libertar. O Salvador representa justamente o libertador. Em Israel, toda a Bíblia, história bíblica, é um tipo, toda vez que Israel caía na mão dos inimigos, Deus suscitava um libertador. Toda vez que Israel pecava contra Deus, ele caía na mão de um inimigo. Aí Israel ia lá, fazia o quê? Clamava a Deus, e Deus levantava um libertador. Tudo isso é um tipo, para mostrar o quanto que Deus ama o seu povo. Presta atenção, Deus te ama demais. O Delcio pregou domingo à tarde, sobre o amor de Deus. Sabe, Deus, ele ama demais você. E o amor, ele está muito correlacionado com a graça. Você sabe que o amor, por si só, ele é incompleto, se não tiver graça. Mas se não vier com a graça, ele por si só, ele não é completo. Fica só na esfera do sentimento. Você fala, pastor, mas como que é isso? A Bíblia diz, porque lá em 3,16 de João, porque Deus amou o mundo, mas se parasse só aí, seria completo esse amor? Não. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o amor é completo. Como que é completo? Aonde entra a graça aí? A graça entra em que Deus amou e o amor dele foi expresso através da graça. Então a graça é a expressão do amor de Deus para com o homem. Agora, quem é a graça de Deus? Jesus. Diga, Jesus é a graça de Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira e expressou o seu amor entregando Jesus. Jesus é a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o amor sem a graça, ele é incompleto. Precisamos entender que Deus, ele não ama só de palavra. Tem muita gente que ama só de palavra. Fala, eu te amo. Mas na hora da dureza, na hora da situação, na hora que precisa de um apoio, ele fala, rapaz, estou ocupado demais. Você liga para ele e não atende o telefone. Ele fala, vixe, é pepino. Se ele está me ligando, é pepino, é melhor não atender. Mas ele não é só o Salvador, mas ele é a própria salvação. Salvação tem a ver, os irmãos já sabem disso, tem a ver com uma palavra no grego chamada sozo, que quer dizer, não é salvação só para a eternidade, mas salvação em todas as áreas da nossa vida. Entendeu? Não entendeu. Jesus, ele não só te salva, te liberta do inferno. Ele não só te liberta da condenação. Jesus não só te liberta da escravidão eterna, mas ele te liberta e te dá vitórias aqui na terra também. Porque salvação é em todas as áreas da sua vida. Por isso que, quando você for orar, quando você for buscar ao Senhor, você tem que falar com o Senhor assim, Senhor, eu sei que eu já tenho a salvação. A salvação eterna é minha, eu sei. Eu não brigo mais para não ir para o inferno. Agora, eu estou em busca do meu galardão. Lembra disso? Mas, Senhor, eu preciso também de salvação na minha vida, no meu corpo, na minha alma. Eu preciso de salvação na minha casa. O Senhor dá salvação para você na sua casa? Você crê que o Senhor pode entrar na tua casa e salvar a tua casa?
o teu casamento. Ele faz isso. Amém? Então, Jesus é o médico ao mesmo tempo que ele é o médico, ele é o remédio. Quer ver? Vamos ver um versículo bíblico. Números capítulo 21, versículo 4 a 9. Não precisa abrir. Abra lá em João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu vou contar a história. A Bíblia diz lá em Números que o povo de Israel estava no deserto. E no meio do deserto, o povo se levantou lá contra Moisés e fizeram uma rebelião. Rebelião sempre dá nisso. Desperta a ira de Deus. Toda rebelião, toda insubmissão. Você pode discordar de mim, você pode pensar o que você quiser pensar. Sabe? Talvez você até discorde do que eu falo aqui. Mas não tem como discordar da Bíblia, sabe, irmão? Quem discorda da Bíblia é doido, principalmente crente. Lá no deserto, fizeram uma rebelião contra o líder de célula, Moisés. E o líder de célula, muito manso, um dos mais mansos, foi orar a Deus: Senhor, o que eu faço com essa rebelião? Mando todo mundo para fora da igreja, mando de volta para o Egito, o que eu faço? O Senhor falou: não, você não vai precisar pelejar, mas eu vou guerrear por você, líder de célula. E a Bíblia diz, então o Senhor libera no meio do deserto serpentes. No deserto tem serpentes? Tem ou não tem? Só que não atingiu o povo de Israel até então. Por quê? Porque acredita-se que aonde Israel estava havia um campo de proteção contra o sol, contra o frio e contra serpentes, contra escorpiões. Nenhum bicho desses mortais se aproximava do arraial. Mas naquele dia o campo de proteção foi quebrado. Por quem? Pelo povo. Como que quebramos o campo de proteção? Quando nós nos rebelamos. Não é discordar, não é ter opinião, irmão. Eu quero que você entenda. Alguns irmãos falam: nessa igreja não pode ter nem opinião nessa igreja. Você pode ter a sua opinião, desde que não fira a minha. Brincadeira. Desde que não fira a Bíblia. Você pode ter a sua opinião, você pode opinar. Pastor, eu não gostei dessa cor da igreja, nem eu. Mas o Bina gostou. Então... Você pode opinar quanto a isso? Pode. Agora, você pode opinar acerca da liturgia da célula? Lógico que não, já é formato, já é padrão. E se nós, ao invés de cantarmos 2 hinos, cantássemos 50 hinos? Não pode. É como encontro. Tem muitos irmãos doidos para mudar encontro aqui. Eu nunca vi uma igreja tão criativa para querer mudar encontro. E olha que alguns mudam, e tem cara de pau, ao ponto de eu estar lá e mudarem na minha frente. Mas não pode. Por quê? Está estabelecido. E aí o povo de Israel se levanta contra o líder de célula chamado Moisés. Deus quebrando assim aquele campo de proteção. Você quer quebrar campo de proteção na tua vida? Se rebele contra o teu líder. O teu líder nem sempre é o líder de célula somente. O teu líder pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu chefe lá na empresa. Discordar, lembra que eu falei? Discordar, você pode discordar. Mas agora infringir, transgredir, você não pode fazer isso. Ser insubmisso, desonrar, você não pode fazer isso. Você pode discordar com respeito, com honra. Então, nem sempre é o líder da célula. Nem sempre é o supervisor, nem sempre é o coordenador ou o pastor. Mas todas aquelas pessoas têm autoridade sobre a tua vida. Teu marido. Ninguém dá glória a Deus. Você vê, os maridos, eu estou ajudando os maridos nem aí comigo. Mas é fato. Marido tem autoridade sobre a sua casa. Ele não pode fazer o quê? Usar de abuso da sua autoridade, porque senão ele responde na mesma moeda. Entendeu? Por quê? Você quebra campo de proteção. E a Bíblia diz que eles quebraram o campo de proteção e as serpentes invadiram o arraial. Elas não surgiram do nada, já existiam. E elas invadiram o arraial e começaram a picar. E novamente eles clamaram ao Senhor. Você sabe que, como eu disse, Jesus é o médico. Ele é o remédio. A Bíblia diz que então começou a morrer muita gente.
Fizeram lá Deus então chama Moisés, porque ele clamou ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, senão vai morrer todo mundo. Sempre quando você tiver uma discussão, hoje eu recebi um casal aqui, abençoado, que conversaram comigo, pediram perdão, eu também pedi perdão a eles, sabe? E orei por eles. A melhor coisa que tem, quando você brigar com o teu marido, depois na hora das pazes fala, ora por mim, que é bênção. Quando você discutir com o teu líder, for insubmisso, peça para ele orar por você depois. Importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés foi lá interceder pelo povo. E falou, Senhor, vai morrer todo mundo aqui. A intercessão do seu discipulador, do seu líder de células, sabe, de uma autoridade sobre a tua vida, tem grande valor diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz, se nós concordarmos aqui, o que nós concordarmos, o que acontece no céu? Vai ser ligado lá. Por quê? Autoridade. Então, quando nós concordamos aqui como igreja, o Brasil vai mudar a história, vai ser mudada a história do Brasil. Está acontecendo alguma coisa no céu? Se isso vier mesmo do coração, de sofrimento, vier de uma necessidade, o que vai acontecer no céu? Vai ser um movimento no céu em prol do Brasil. Você acha que o que está acontecendo no Brasil é por acaso? Eu acredito que o que acontece no Brasil hoje é porque tem um povo que está orando por ele. Eu acredito nisso. Que se o povo de Deus não tivesse preocupado, orando, se muitas igrejas, grandes pastores de nome no Brasil não tivessem mobilizando as igrejas para orar por essa nação, ia estar tudo encoberto. Nós estamos sofrendo. Sofrendo por quê? Por que nós estamos sofrendo? Ninguém sabe de nada. Se vem luz sobre o Brasil, se tem clareza do que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Nós temos uma irmã, a Kelly, não está aqui. A Kelly chegou aqui na igreja. Ela casou, inclusive, com o irmão aqui da igreja. Ela veio da Venezuela para casar aqui. Olha, Kelly. E ela trouxe toda a família dela. Ela falou, pastor, é inacreditável o que está acontecendo lá. Hoje eu estava vendo uma reportagem da Venezuela. Os habitantes, ou os moradores, ou a população venezuelana, ela emagreceu, e não foi por dieta, mas por fome, 15 quilos a média. Eles estão definhando, irmãos, por falta de alimento, não tem comida. 15 quilos eles perderam. A média da população, não está falando de um grupo de pessoas pobrezinhas, está falando da população venezuelana que perdeu peso, 15 quilos, a média, porque não tem o que comer. Isso não é triste? Né? Uma inflação de 13.000%. Então, é um país que precisa da nossa oração, porque tem muitas igrejas lá, muitos irmãos estão sofrendo, como a Kelly mesmo já relatou aqui para a gente, estão sofrendo, igrejas estão sendo fechadas, perseguidas pelo governo, e nós está aqui do nosso lado, faz fronteira conosco. Precisamos orar por eles. Como nós temos orado pelo Brasil, e o Brasil vai mudar, irmãos. Eu tenho certeza, nós vamos viver isso ainda, essa mudança. Então, meus irmãos, se nós temos orado por essa nação, esta nação vai mudar. Por quê? Há uma autoridade espiritual nessa nação que está orando por ela. Amém, meus irmãos? Então, não podemos quebrar jamais esse bloqueio, ou como eu disse, esse campo de proteção. Não podemos quebrar esse campo de proteção que nós temos da parte do Senhor. O povo de Israel, agora abra para mim lá, João capítulo 3, versículo 14 e 15. O que diz? Como Moisés levantou a serpente no deserto, porque ele orou a Deus. E o Senhor salvou o povo por causa da oração dele. Ia matar todo mundo. Todo mundo se rebelou e ia morrer. E Moisés foi lá, orou como líder da célula. Por isso que eu falo para os irmãos, está na célula? Está o grupo de célula? O líder se coloca no meio. Tem autoridade para isso. Coloca a mão na cabeça dos irmãos. Ora por eles. Usa da autoridade que lhe foi conferida pela igreja. Ora por eles. Fala, Senhor, em nome de Jesus, cesse a picada das cobras na vida desse irmão, dessa irmã. Ora, Deus vai ouvir a oração do líder de célula. Ouve ou não ouve, irmãos? Acho que ouve. Olha lá, ouviu de Moisés. Como Moisés levantou a serpente no deserto.
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ao 15. Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Senhor Jesus, Ele é Senhor, Ele é médico dos médicos, Ele é o remédio. Amém, irmãos? Então, o nome de Jesus implica em 3 coisas. Primeiro, Ele é Deus, Ele é Salvador e Ele é salvação. Fica de pé em nome de Jesus. Abra para mim Filipenses capítulo 2, versículo 9. Eu quero que você entenda que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Não tem jeito. Ele é o motivo da existência da igreja, do nosso respirar. Se você busca a igreja, ora a Deus para ter coisas, você tem uma visão muito pequena de Deus. Se você ora a Deus para poder ter dinheiro, é uma visão muito pequena de Deus. Se você tem buscado a Deus para obter posição, é uma visão pequena demais de Deus. Você deve buscar a Deus para querer aquilo que Ele quer. Você deve buscar a Deus falando, Senhor, eu quero que o Senhor me dê aquilo que o Senhor quer para si. Eu não quero ter coisas. Coisas, irmãos, o mundo dá. Dinheiro o mundo dá. Posição o mundo também dá. Se isso fosse suficiente, eu estaria lá. Mas não é o desejo da minha alma, do meu espírito, ter coisas. Eu quero ter, eu quero orar, eu quero buscar em Deus aquilo que Ele quer ter. Eu quero que aquilo que Deus quer, que eu quero, é o que eu quero. Sabe, existe uma máxima que diz assim, se você buscar aquilo que Deus quer, Ele vai te dar aquilo que você quer. Entendeu? Se você falar, Senhor, eu me ajude a conquistar aquilo que o Senhor deseja. Ele vai voltar para você, vai te dar o que Ele deseja e vai falar, agora eu quero te dar o que você deseja. Entendeu? Aplique o teu coração naquilo que o Senhor quer. E Ele vai aplicar o coração dele em você. Você pode ter certeza disso. Por isso o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Por que você não tem? Por que você não tem? Porque você é avarento, invejoso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. É o que diz o salmista. Mas nós somos tão egoístas. Falamos para o Senhor, Senhor, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Senhor, não me dá nada. Depois que eu vim para essa igreja, parece que piorou a minha vida. Depois você veio para essa igreja, o teu nome está escrito no livro da vida. Entendeu? Não é tremendo isso? Deus está te dando a oportunidade de ser um instrumento na mão deles. Por isso também Deus o exaltou. Quem Deus o exaltou? Jesus. Sobremaneira, soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. 10. Para que o nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e dos que estão na terra e debaixo da terra. Até os demônios têm que se dobrar ao nome de Jesus. Por isso, quando você chega lá no encontro e fala o nome de Jesus, eles não saem de lá porque você jejuou 21 dias, não. Eles não saem da vida das pessoas porque você é santinho, não. Eles saem de lá porque você fala, olha, pega toda a tua bagagem e saia em nome de Jesus. Quando fala o nome de Jesus, o que diz? Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Tem que se dobrar. Tem jeito, irmãos. Ao 11. Ao 11. E não só isso. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, o Pai. Isso anima o teu coração? Ou te faz querer abandonar a célula? Te faz querer abandonar a liderança de célula? Ah, não, quero ser mais líder.
nessa igreja. Eu estou buscando algo novo. Tem muita gente buscando algo novo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de nada mais novo, porque Jesus é o suficiente para você. Ah, não, eu preciso de um mover diferente. Eu preciso de um mover gospel na minha vida para eu sentir a presença de Deus. Você não precisa de mover gospel. Você não precisa de mais nada novo. Só você falar ao nome de Jesus. É o suficiente o nome de Jesus. Porque quando você menciona esse nome, o nome de Jesus, todo ser que respira vai se dobrar diante desse nome. Entendeu? Você não precisa de mais nada novo. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que estava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Eu acho que essa música Pedro gostaria de ter cantado, de ter louvado aqui na Galileia. Para ele foi destinada uma morte de cruz. Mas quando o colocaram na cruz, ele falou: não. Peraí, olha, faz o seguinte, inverte. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor.
Vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu era um pescador. Eu era uma pessoa que morava aqui na beira da praia. Eu era uma pessoa que não tinha futuro. Uma pessoa que não tinha esperança. Eu era uma pessoa que não valia nada. Ele me salvou. Ele me salvou, inclusive, do poder dessa morte, do poder dessa dor, do poder dessa tortura. Eu sou salvo. Por favor, invertam essa cruz. Vocês não sabem, mas Ele me salvou. Eu sou livre. Ele me salvou. Ele me salvou. Salvação é mais do que um milagre. É muito mais do que um milagre. Salvação é ser livre, é ser livre, é ser livre. Ele me salvou. Aleluia.